Olá, eu sou o Alex Lima e hoje estou aqui para mais uma quinta-feira da elétrica, ok? Nós estamos nesse projeto aí de trazer vídeos, falando sobre elétrica e eletricidade em geral, toda quinta-feira, como organizado, tudo bem? Toda quinta, toda sexta nós estamos aqui com um vídeo, semanal, quinta-feira elétrica, sexta-feira, amanhã eletrônica. E hoje, na quinta-feira, continuaremos então com o nosso curso de eletricidade básica, o nosso treinamento de eletricidade básica, um treinamento onde nós estamos estudando a origem da eletricidade, o funcionamento da eletricidade, como que funciona a eletricidade. São aulas simples, conhecimento da física, estamos estudando aí a física, porque eletricidade é uma área da física, então nós estamos estudando porque isso é importante para todo aquele que trabalha nessa área, tem que ter esse conhecimento do funcionamento da eletricidade, ok? Então nós já estamos, acho que na quinta aula, e nessa aula de hoje nós vamos estar estudando eletromagnetismo. Nós estamos cada quinta-feira aí evoluindo nos nossos estudos, e hoje um assunto muito gostoso, como sempre, aulas vibrantes aqui, ok? Antes de mais nada, quero agradecer o pessoal que está estudando o nosso curso de eletrônica, tá bom? Tá muito bom o curso de eletrônica. Para quem está fazendo aí o curso, você aí que é aluno matriculado, que está lá na área de membros estudando nos nossos vídeos, tá? Muitos vídeos exclusivos já está pronto, estou editando para você estar assistindo lá e se aprimorar, exercícios, vários outros vídeos lá que serão vídeos fechados, exclusivos para os alunos, tá bom? Então isso aqui, olha, é importantíssimo, você que está estudando eletrônica básica, está participando também, ok? Então vamos lá. Eletromagnetismo. O que seria, de fato, o eletromagnetismo? O eletromagnetismo é um fenômeno provocado pela eletricidade. Sim, eu vou explicar isso para você. Mas para primeiro a gente compreender o eletromagnetismo, nós temos que entender como funciona o magnetismo. Tá? Nós temos que entender primeiro o magnetismo. E eu não vou me aprofundar nessa questão do magnetismo, porque todo mundo aqui, até uma criancinha, sabe como funciona o magnetismo. Ok? O magnetismo, ele é observado desde a época lá da Grécia Antiga, mas ele só começou a ser estudado por físicos a partir do século XVII. Então nós estudamos isso no colégio, no primário, que o magnetismo, ele possui dois polos, o polo norte e o polo sul, que seria aí um ímã, foi observado pelos homens, os estudiosos da natureza, um material chamado magnetita. E esse material ele tinha o poder de atrair outros minérios. Magnetita é um tipo de minério. Então observava-se que ele tinha um poder de atrair ou repelir. Tá? Então, através dos estudos lá do século XVII em diante, foi observado que o ímã ele tem dois polos, o polo norte e o polo sul. Não vou aprofundar nisso porque nós conhecemos bem. Os polos iguais se repelem, polos diferentes se atraem, norte com norte ou sul com sul se repelem. E se for norte com sul, se atrai, puxa, Então, daí para frente começou diversos estudos sobre magnetismo, e dessa forma funciona o magnetismo. Cada ímã, vamos dizer assim, cada material, cada minério que tem esse poder, ele tem um campo de atuação do magnetismo. Quando o material que está sendo atraído ou repelido, ele se aproxima dentro desse campo que foi formado, ele começa a atuar. O magnetismo começa a atuar, atraindo. Então, quando você pega uma barra de ferro e se aproxima de um ferro, quando você entra dentro do campo magnético, que é invisível, o campo magnético é invisível, assim como a eletricidade, então o ferro ele começa a ser atraído, aí atuando ali na força magnética.
O magnetismo é uma grande força. O nosso universo, ele é sustentado por um gigante, um imenso campo magnético que mantém o planeta Terra dentro de um eixo, onde ela não sai desse eixo, ela fica presa, fixa, rodando, né, movimentando no sentido horário, com o impulso desse campo magnético, onde há esse efeito de forças que se atraem e que se repelem. O Sol está fixo, os planetas, a Lua, todo o sistema solar, todos os planetas ali estão fixos, pela força desse campo magnético. Por que fica flutuando e não cai? Ou por que não atua a lei de Newton ali? Não, porque tem um campo magnético no meio daquele vácuo. Então, é uma força que existe na natureza. Ninguém consegue fabricar um magnetismo. Lógico, a eletricidade você consegue induzir, nós vamos falar isso mais na frente agora, e formar um campo magnético, você cria um campo magnético através da eletricidade. Mas o magnetismo em si, ele é uma força da natureza que já existe, está pronta, assim como a água, assim como o oxigênio. O hidrogênio e o oxigênio, quem criou? Ninguém. Existe na natureza. Como é que está aí? Como é que você tem o ar aí para você respirar? Simplesmente, quando tudo foi feito, entra aquela questão ali que beira a religião, foi Deus que criou, ou foi obra do acaso, não é o nosso caso, a nossa questão aqui agora, tá? Mas de qualquer maneira, quando nós viemos para cá, para esse mundo, já existia tudo, e a gente fica aí tentando, pesquisando, tentando descobrir a origem de tudo, e não sabe. Né? Não se sabe a origem de tudo, isso é intrigante, os cientistas não conseguem desvendar de onde tudo se formou, como tudo foi feito. A água, né? O hidrogênio, o oxigênio e o magnetismo já estavam aí, simplesmente a gente descobriu, o homem descobriu, e estamos aí aproveitando para o nosso uso. Ok? Então o magnetismo é dessa forma. O eletromagnetismo é o magnetismo proveniente da eletricidade. Existe uma ligação muito forte da eletricidade com o magnetismo. Ok? Existe um elo entre os dois. E a eletricidade, ela naturalmente, quando há deslocamento de corrente, né? Quando há deslocamento da carga elétrica, formando uma corrente, automaticamente, naturalmente, surge ao redor daquele movimento, né, dos elétrons, naturalmente surge ao redor, por exemplo, um fio que conduz a eletricidade, ao redor dele está sendo formado naturalmente um campo magnético. Ok? Vamos fazer um desenho aqui. Vamos imaginar que isso daqui é um fio de cobre, e aqui tem as cargas, né, os elétrons em movimento aqui dentro, né, formando aí a nossa corrente elétrica, nesse sentido aqui, do negativo para o positivo, e aqui está formando ao redor disso aqui, naturalmente existe um campo magnético. Então a eletricidade, ela pode produzir magnetismo, ok? Ou seja, através da eletricidade, eu posso gerar um campo magnético, eu posso fabricar um ímã através da eletricidade. Porém, eu não estou fabricando o magnetismo. Eu estou fazendo com que a eletricidade atue como ímã. Eu posso montar um eletroímã. Ok? Se você pegar aí e fazer a experiência do prego, enrolar um fio esmaltado em volta dele, colocar uma pilha grande, esse prego ali, ele vai ter a atuação de um campo magnético, ele vai se transformar num eletroímã. É lógico. Agora, se eu tiver um ímã, e o ímã sozinho, eu não consigo produzir eletricidade. Para mim poder produzir eletricidade, eu tenho que combinar um ímã com um enrolamento com a eletricidade. Eu tenho um magnetismo de um ímã e eu tenho aqui um circuito elétrico. E aí eu vou combinar os dois, eu vou conseguir produzir eletricidade. Mas só o ímã sozinho, eu não produzo eletricidade. Eu posso pegar a força magnética de um ímã,
fazer com que manipular esse ímã para que possa mover um gerador, tá? E aí esse gerador vai atuar eletricamente produzindo eletricidade. Então é dessa forma que você trabalha. Então existe uma ligação. O eletromagnetismo está atuando diretamente em bobinas, em motores, né? Eu vou produzir o eletromagnetismo é a base do funcionamento de um motor aí desse de bomba d'água, tá? Você faz com que a força, um campo magnético atue ali, né, com os enrolamentos através da eletricidade dos elétrons que estão percorrendo, né, o condutor que está enrolado, porque quando eu pego um fio condutor e faço ele em espiras, enrolo ele em volta de um núcleo de ferro ou em volta de um núcleo, né, sem nada, simplesmente eu fazer ele uma bobina, um indutor, ele automaticamente vai amplificar esse campo magnético. Por isso que é necessário fazer o enrolamento, porque o fio sozinho, ele ali esticado, ele tem um campo magnético, mas não o suficiente para gerar um campo suficiente para poder você usar essa força magnética, ok? Então você enrola ele para poder ampliar o campo magnético e através desses enrolamentos você vai manipular a força magnética que está sendo produzida pela eletricidade. O eletromagnetismo está atuando ali naquela bomba. O eletromagnetismo, ele atua diretamente num transformador desse que nós usamos no nosso inversor de tensão, para elevar ou para rebaixar a tensão. E em inúmeras outras funcionalidades que nós vamos utilizar o eletromagnetismo. Ok? O eletromagnetismo, eu posso... através disso, através desse campo eletromagnético, eu posso aproveitar uma força da natureza, como o vento, como os rios, as águas dos rios, agora até mesmo as ondas dos mares, né? Consigo fazer com que esses enrolamentos criem esse campo, induzindo, né, fazendo com que o magnetismo seja induzido pela eletricidade, e aí sim eu posso gerar uma eletricidade, como é o caso aí das usinas hidroelétricas, usinas termoelétricas, usina nuclear e etc. Tá bom, gente? Então, olha, essa aula bem simples nos traz o entendimento básico do eletromagnetismo. Existem cálculos, lei de Coulomb envolvido, que você consegue calcular o tamanho do campo magnético, porque eu posso precisar de uma força maior ou uma força menor. Então existem cálculos da física baseados na lei de Coulomb para poder você ter aí a dimensão até onde vai atingir o meu campo magnético e etc. Tá bom? Uma aula bem rápida, uma aula bem simples para nos trazer o entendimento do campo do eletromagnetismo. O eletromagnetismo, ele funciona, você manipula a eletricidade para gerar um campo magnético, e esse campo magnético é uma força que você usa conforme você desejar, tá bom? Até quinta-feira que vem, gente, vou deixar o link aí para você que quiser se matricular no nosso curso de eletrônica básica, tá bom? O curso de energia solar, vou deixar aí para você também o link para que você possa vir aprender a montar o seu sistema. O pessoal tá aí, olha, o nosso grupo secreto, o pessoal tá postando lá, todo mundo conseguindo montar. Pessoal, eu deixei lá na nossa área de membro, eu deixei uma lista de lugares onde você pode comprar material, inversor de tensão, onde você compra painel com preço bom. Deixei tudo lá para o nosso pessoal. Então matricule-se aí. Se você adquirir o curso de eletrônica, você vai ter acesso ao nosso curso de energia solar. Se você adquirir o curso de energia solar, você tem acesso ao curso de eletrônica e tudo que tem lá na nossa área de membro. Tá bom, gente? Forte abraço, até quinta-feira que vem, no próximo estudo. Tchau, tchau, valeu!